Fala, meu povo, Albert aqui, começando mais um podcast aí do canal Falando Metal, que inclusive a gente tem que inventar um nome pra essa porra, né? Que só fica lá podcast do canal Falando Metal e nunca criamos um nome, né? Podia ser Fencast, né? Galera, hoje estamos aí com o Jô, que não aparece já há um tempo aí, né? Tô sumido. Ele fica aí por trás dos bastidores, organizando as câmeras, as paradas aí. Mas tá aí, Jô. Representando também, além do canal, o Jô representa a Jô Luthieria. Fala mais pra gente aí, Jô. Então, mano, Jô Luthier, né? Uma minha de luthieria. E eu trampo. Hoje em dia, o foco. Assim, eu trabalho com muitas, né? Muitas classes de artistas aí, mas o meu foco principal hoje é mais a galera do underground mesmo, né? Trampo com várias bandas aí do cenário aí, né? Violator, Evil Corpse e várias outras, assim. Então, trampando aí. Qualquer coisa, precisar aí, né? Instrumento aí, só entrar em contato. Instrumento de corda, né? Instrumento de corda. Instrumento de corda. Instrumento de corda. Se tiver corda aí, nós dá um jeito aí. Já é foda. Estamos aí mais uma vez no Estúdio Mercearia, o estúdio mais badalado aí do underground de Brasília. E hoje, bicho, nada mais, nada menos que a gente já veio ali chorando, dando um cheiro no cangote dentro do carro, né? Vitor Rodrigues, velho, com a gente aí. Uma satisfação do caralho. Satisfação é minha, aqui, totalmente minha. Muito obrigado pela oportunidade aqui e vai ser algo divertido. Estou honrado com a presença aqui, viu? A honra é nossa, a honra é toda legal, nossa. legal, bastante legal. Vitor, Fala aí. você é considerado, assim, por muitos bangers brasileiros, cara, como um dos melhores vocalistas de metal extremo de todos os tempos aqui no Brasil. Você já tem mais de 30 anos no underground, mais de 30 anos de som, é isso mesmo, né? É isso mesmo. E foi principalmente, assim, pela sua história ali no Torture Squad, mas depois vieram outros projetos e tudo. E excelentes álbuns gravados, inclusive o Hellbound, que é um dos meus favoritos aí. Legal. Meu também. Como que foi aí? Como que foi o início assim, da sua trajetória na música? Assim? Você começou já nos vocais ou você começou por algum instrumento? Não, eu comecei nos vocais mesmo, cara. Eu acho que, na verdade, a primeira menção da palavra rock na minha vida, cara, foi quando o Elvis Presley morreu, cara. Eu era pequeno, eu tava brincando, olha só, eu tava brincando lá de fora de casa e a minha irmã mais velha, a Irondina, ela saiu assim na cozinha e minha mãe tava colocando roupa no varal. Aí a minha irmã falou assim: mãe, olha quem morreu, quem? O rei do rock, Elvis Presley. Eu, uma criança ali, acho que de 7 anos, 8 anos, eu fiquei pensando assim, rei? Rock? Então rock é um reino, né? Falei, pô, e não deixa de ser, na verdade, né? Sim. De reis e rainhas, né? Beleza, aí a partir daí passou tal, né? E uma pessoa determinante na minha vida foi meu pai, que ele sempre trazia debaixo do braço uns discos. Meu pai era colecionador de vinil, cara, que ele gostava de som, ele trazia pra casa e ele tinha um ecletismo muito grande, cara. Então vamos supor, ele trazia num dia só discos de chorinho, carimbó e música caipira. Assim, ele escutava, pô, isso aqui é bom tal, né? E aí as minhas irmãs, elas pediram pro meu pai um disco, na época chamava Hit Parade, que a maioria das músicas, das faixas desse disco eram dançantes, né? Da época, né? Década de 80 mais ou menos. E tinha 2 faixas que pra mim chamavam a minha atenção. De um lado era a Passion, do Rod Stewart, e do outro lado era Love of My Life ao vivo do Queen. Massa. E eu ficava moleque assim, eu ficava fascinado. Eu falei, mano, como é que o cara consegue? O que é isso? É um monte de gente cantando? Nossa, o cara consegue dominar a plateia, né, cantando, né? Eu falei, achei interessante. Beleza, passou. O pavio começou a ser aceso foi quando o Kiss apareceu na minha vida, cara. Foi no Fantástico, a estreia do clipe I Love Loud. Aí eu vi as propagandas assim e tal, falei, nossa, cara, que louco, eu já ficava, né? Já era pré-adolescente e tal, né? E aí veio o clipe. Mano, a partir daquele momento eu já fiquei doido. Mano, que negócio é esse? Esse rock é muito louco. Isso é rock? Que rock legal, pô, massa. Aí eu já tava começando a pender pro lado do som das guitarras, né? Saquei. Aí quando surgiu o Iron Maiden, velho, quando eu vi o clipe da Aces High estreando num extinto programa de TV chamado Realce Baby, da TV Gazeta, cara, ali eu vendi a alma, mano. Falei, mano, eu quero ser aquele cara que tá ali com o microfone na mão, eu quero ser vocalista, cara. Foda. Logo de cara eu já quis ser O que chamou a o atenção Bruce naquele Dickinson. foi a atitude do vocal, foi... Então, tudo começou com bullying, né? Eu contei essa história no Panelaço do Gordo, né?
A história foi o seguinte, naquela época nós estávamos vivendo sentimentos diferentes, que era o começo das diretas já. Acho que vocês já ouviram falar dessa história, né? E do outro lado, o Rock in Rio 1. E o Rock in Rio 1 trouxe, Ozzy, Scorpions, AC/DC, né? Tudo né? E o Queen era o Maiden, né? Aí beleza, começo de ano e tal, né? Aí eu tava andando pra pegar meu ônibus e eu vi uma galerinha que fazia parte da minha classe, né? Aí eu vi a turminha lá e o pessoal tava vendo uma revista e de longe assim, ó, eu pensei que era revistinha de pouca vergonha, né? Esse safado aí deve estar vendo, né, revista de mulher pelada, mas não era. Era uma revista especial do Rock in Rio. Aí então eu fiquei ali só olhando assim e tal, né? E a galera folheando assim, aí o cara assim, AC/DC. Aí os caras, pô, mano, AC/DC. Esse cara aqui é foda, mano, na guitarra, mano. Ele perde o ar, assim, de tanto que ele agita e tal. Beleza. Aí vira assim, Scorpions. Pô, esse cara é da Alemanha, os caras são dos alemão, pô, tal. Aí veio assim, o cara virou a página Iron Maiden. Aí eu, querendo me enturmar. Eu gosto dessa banda aí. Pra mim, essa banda é a melhor, né? Todo mundo virou pra mim, né? Cara, você curte essa banda? Meu, eu adoro o Iron Maiden. Quando eu falei Iron Maiden... A galera zoou. Cara, matando. Mano, aqueles olhares de hostilidade, assim. Sai daqui, seu imbecil, você não entende de nada. Aí eu saí, né? Fiquei, claro, chateado com isso. E eu não peguei o ônibus de volta pra casa. Por quê? Porque o mesmo ônibus que eu pegava, eles pegavam. Galera, aí eu fiquei meio assim, na mão, né? Esses caras vão me zoar dentro do ônibus, eu não, vou embora. Aí eu fui embora pra casa. Aí chegando lá, liguei o canal, né? Minha mãe perguntou por que eu tava vindo pra casa tão tarde. Mas não aconteceu nada, não. Aí eu tava mudando de canal, cara. Na época não tinha controle remoto, era na própria TV, seletor, né? Aí eu tava lá, pá. Aí justamente na TV Gazeta, o cara tava falando assim, era um argentino, olha só que inusitado, era um argentino e um boneco, cara. Aqueles bonecos tipo Muppet Show, né? E era o programa Realce Baby. Aí o argentino falou, agora chegou o momento especial, né, Capivara? Falando pro boneco, é isso aí, galera, agora vocês vão ver a estreia do clipe Aces High do Iron Maiden. E eu com a mão assim, ó, falei, não acredito, mano. Tá te perseguindo. Tá me perseguindo, tal. Eu tava com a mão assim. Aí começou o clipe do Iron Maiden, porque a Aces High tem 2 clipes, né? Tem um que é só a banda, e tem aquele clipe que mostra o discurso do Churchill, né? Os aviões caindo, aquela coisa toda, tal. Aí quando eu vi assim, aí eu já tirei a mão, cara. Falei, pô, eu vou assistir qual é que é, cara. Eu sentei no sofá, aí começou, né, o discurso do Churchill, tal. Quando acabou e veio a música em si, eu já sofri o primeiro impacto. Falei, caraca, mano, que louco. Aí começou a música, quando o Bruce Dickinson, no clipe, né? Quando o Bruce Dickinson entra correndo, que nem um estabanado, coloca o pé no retorno e começa a cantar, e a câmera vai fazendo assim, ó. Mano, aquilo acabou comigo, cara. Virou uma chave, eu falei, mano, eu quero ser aquilo. E foi, e o clipe foi indo, né? E o clipe é legal porque ele é visceral, né? Porque ele fica com partes do Bruce Dickinson cantando, é a banda ao vivo, com cenas da guerra. Eu achei aquilo sensacional, cara. Falei, realmente nossa, impactante. mano. Cara, quando acabou o clipe, vieram os outros clipes, cara. Mas eu não me lembrava mais de nada. Eu só ficava com o clipe do Iron Maiden na mente, cara, assim, como uma coisa. A partir daquele momento, eu comecei a me inteirar mais sobre como cantar, eu quero ter banda. Começou isso daí. Porra, que massa. Beleza. Mas a cereja do bolo foi justamente quando eu vi o clipe da Inner Self do Sepultura. Ali mudou tudo. Por quê? Porque eu vim de uma família muito pobre, cara. E como eu era pré-adolescente na época do Iron Maiden, eu não tinha noção de que é necessário um professor de canto para você cantar como o Bruce, o Dio, o Rob Halford, né? Então você é necessário isso daí. Eu não tinha noção disso daí. E além do mais, naquela época não tinha ninguém, nenhum professor de voz que ia te ensinar a cantar que nem o Bruce Dickinson, né? Não tinha. Cara, eu fiquei com aquilo na cabeça. Falei, pô, mano, eu quero ter uma banda, mas, pô, como é que eu vou cantar que nem o cara? Será que eu treino, tal, aquela coisa toda? Aí que apareceu Sepultura na minha vida. E quando eu escutei o Max cantar, eu falei, nossa, eu não acredito que eu posso fazer isso também. É como se o Max estivesse me falando, cara, você pode mandar sua mensagem pra galera cantando do jeito que eu canto, cara. É isso, não tem limite. A criatividade é sua.
E foi a partir daí, do Inner Servo Sepultura, que eu falei, eu quero ser vocalista, eu quero ter banda. E aí começou a minha trajetória, né? Eu tive uma banda chamada RTH, com amigos de infância, né? E a última formação teve o Amilcar na bateria e o Maurício Nogueira na guitarra. Nós éramos bem molequinhos ainda, bem pivete e tudo. E depois, aí teve um tempo, né, que acabou a banda e tal, e aí depois eu entrei no Totter Squad, cara. E aí o resto é história, velho. Aí deixa eu te perguntar uma coisa. Nesse decorrer desse tempo aí, você arriscou algum outro instrumento a não ser sua voz, Não, nenhum. Papai, eu lembro que o papai comprou um violão pra minha irmã mais velha, ela arranhou lá e tal, e ficou lá. Virou estante, né, cara, de roupa, né? Ninguém chegou pra RTH tocar. era crossover? Era, cara. Era, na verdade... a gente tentava fazer um thrash, mas na verdade nem sabia o que estava fazendo. Saquei. Esse que era o grande lance, né? E RTH significava, na época, Reasons to Heaven. E aí, quando foi a última formação, que foi já com o Amilcar na batera, com o Maurício Nogueira, a gente já mudou para Reasons to Hell. Né? Já ficou mais trevoso. Ficou mais trevoso, né? Aí depois aí eu saí, acabou a banda, e aí eu entrei no Totter, acho que 1 ano, 2 anos depois. Saquei. Mas nos fala aí um pouco sobre a sua evolução musical, assim. Sei. Até chegar a receber esse mérito, assim, de ser um excelente vocalista de metal extremo. Cara, tudo na minha vida aconteceu por histórias, né? Que permeiam a minha trajetória. Eu lembro que teve... Isso depois que eu entrei no Totter, bem no comecinho, né, da minha carreira musical com a banda e tal, né? Eu fui fazer um show, cara. Fui fazer um show num local muito, muito estranho. Para começar, a divisória entre a banda e o público era uma corda, cara. Caralho. Olha que louco. Era um local muito, mas muito underground, cara. Underground. Não tinha monitor para mim, né? Não tinha retorno. Então o que eu fazia? Eu ia até o máximo que eu podia desse palco para poder me escutar no PA. Entendeu? E eu me esgoelei de tal maneira que acabou o show, a minha garganta estava doendo e eu estava rouco. Caramba. Isso é resultado da falta de experiência, né, cara? Uhum. Total. E tava um calor do caramba, né? Não tinha ar-condicionado nem nada, aquela coisa, eu tava ensopado. Eu lembro que na metade do show eu tirei a camisa, porque o calor era terrível. E aí eu cheguei no cara do bar lá e falei, meu amigo, você tem água aí? Ele falou, cara, eu só tenho água, mas é gelada. Eu falei, não, pode dar, manda essa aí e tal, né? E aí ele me deu água gelada. Pra você ver, a água tava numa garrafa e dentro da garrafa já tava o gelo já. Aí ele colocou... Cara, quando eu tomei, velho, empedrou tudo isso daqui, cara. Porra. Parece que eu tinha engolido um cubo de gelo e ele tava entalado aqui, ó. Eu pensei tanto nisso que eu dei uma outra golada. Pra quê, cara? Caramba. Aí fechou tudo aqui a minha garganta. E eu fiquei 4 dias sem falar, cara. Caramba. 4 dias sem voz, pra falar a real, né? Afônico, né? Eu fiquei extremamente preocupado, cara, daquele dia. Eu falei, pô, uma coisa que eu gosto, uma coisa que desde que eu vi o Bruce Dickinson e tal, eu quero fazer, cantar e, eu preciso cuidar da minha voz. Se eu quero seguir isso, eu tenho que cuidar da minha voz. Sim. Foi aí que eu fui na biblioteca, eu comecei a pesquisar, xeroquei alguns livros sobre a fisiologia da garganta, o diafragma, tá? Eu comecei a estudar isso daí, cara. Pô, interessante. A partir desse momento que eu comecei a fazer exercícios eu mesmo, cara. Não tinha ninguém falando assim, isso aqui tá errado, isso aqui tá certo. O meu limite, o que era? Era a ardência na garganta. Se eu sentia que doía, eu parava. Eu mesmo fazia isso daí, beleza. E uma forma de treinar, que era eu cantar em cima das músicas do Def. Por exemplo, o Def, o Chuck foi meu primeiro professor, cara. Então eu cantava em cima das músicas, assim, no inglês totalmente macarrônico, né? Pra pegar o timbre do Def. Aí eu fiz isso com o Def, com o Chuck, eu fiz isso com o Dave Vincent do Morbid Angel, eu fiz isso com outros vocalistas de death metal, e dessa forma que eu fui adquirindo o lance de respiração, essas coisas todas. E aí, cara, é uma progressão natural. Aí você vai indo, fazendo shows aqui e acolá, e aí você vai adquirindo a técnica e a habilidade para você poder fazer, tipo, cantar uma turnê inteira sem no final você não ficar rouco, cara. Foi desse modo, velho. E eu tava até conversando com o Albert justamente por isso, assim. Fui em shows, assim, incríveis, mano. Tipo, assim, 2005, verdade. 2006. Foi. Mano, incríveis, assim. E uma coisa que me chamava muita atenção era a sua extensão vocal e
a facilidade que você tinha de... A dinâmica. É dinâmica, né? De Certo. mudar os registros e tal, né? Sim. E né? Você meio que já respondeu, mas hoje como você cuida, assim, né? Do seu instrumento principal, que é a voz, hein? Eu não mudo quase nada, cara. Por exemplo, nos dias de shows, por exemplo, eu evito tomar gelado, cara. Gelado. Aliás, dificilmente eu tomar gelado, cara, sabe? Por exemplo, se tiver muito calor, aí, sei lá, eu tomo uma cervejinha e tal. Outra coisa que eu não tomo muito é álcool, cara. Entendi. Porque ele deteriora, assim, as cordas vocais e tal. Eu dificilmente tomo álcool. Eu tomo uma cervejinha lá quando tô em casa, assim, tô fazendo um Mais rango. de boa, né? É, de boa. Coloco um metal lá pra escutar, eu tô lá e tem uma cervejinha do lado. É gostoso, é prazeroso. Mas é só isso, cara, sabe? Outra coisa que eu gosto de utilizar é, por exemplo, comer uma maçã limpa, a parada. E até uma banana mesmo é bom para você fortalecer essa parte aqui, essa região aqui de baixo, né? Porque você puxa o ar daqui, né? Você força aqui, coloca o ar aqui, respira e tal, e depois você transmite para fora, cara. Então você tem que estar bem ali, sólido, para poder você fazer um grave legal, um agudo e tudo mais. Outra coisa que eu não recomendo é chocolate, cara. Suja, né? Bastante. Teve uma vez que bem no começo também, que eu comi um chocolate antes. Imagina assim, pô, vou comer o chocolate porque vai me dar energia na hora do palco. Mano, todos os meus agudos racharam, assim, ó. Eu não conseguia chegar no agudo que eu queria, cara. Então é isso, cara. É água. Água é essencial, cara. É 100% tomar água. E uma fruta eu recomendaria maçã, cara. É dessa forma que eu cuido da minha saúde vocálica, por assim dizer, cara. Foi engraçado você falando isso daí dos alimentos. Eu trabalhei uma vez como vendedor, né? Na verdade, minha vida quase toda foi na área comercial, né? Sim. E eu lembro que tinha uma mulher lá que cuidava da voz da galera. E ela falava, antes de você vir trabalhar, você come uma maçã, igual você falou aí. E evita leite. Aí eu ficava, né? por que leite? Tem nada a ver e tal. Aí tu falou do chocolate agora, eu falei, é por isso que eu tô fudido, pô. Porque tem todo acho que é sentido. o bagulho que eu me esbagaço no chocolate, pô. E engraçado que quando eu era mais moleque, né, eu sempre quis ter banda de death metal e tudo. Fazia o vocal massa. Pô, eu não consigo hoje, mas de jeito nenhum, pô. Chocolate. Eu falei, já foi chocolate, chocolate, velho. cara. Caralho. Eu Chocolate. sou assim, se me der uma caixa de chocolate, eu abro ela e como. Pô. Ixi, Não Maria. guardo lá pra ir comendo, não. Mas eu entendo totalmente você, Aí porque fudeu, que é chocolate, cerveja, leite, tudo água. que- no meu caso é café, cara. Saquei. Café dá o tal do pigarro, cara, e dá mesmo, cara. Ou já entendeu? tô Mas aqui. eu sou, né? Aí tem que maneirar também, que nem tu. Cara, uma coisa que a gente sempre tem dúvida aqui no canal, quando a gente troca uma ideia com alguém, Sim. é relacionado ao underground na Europa, sabe? Como que é a cena geral na Europa, não só o underground, mas o mainstream também. Sim. A questão dos eventos, as diferenças dos eventos de lá pra cá. E assim, não só os que acompanham o canal aqui, mas também alguns entrevistados que não foram ainda pra Europa, eles têm essa dúvida. E varia muito de quem a gente recebe aqui. Um fala bem, o outro fala mal. Um fala que funciona, outro fala que não funciona. Um Sim. fala que a gente tem que aprender ainda muito com a galera da Europa. Qual é a sua visão aí sobre Olha, a cena metal ali na Europa? Eu vou tirar pela minha experiência das vezes que eu fui com Torture lá fora, entendeu? E eu sempre encontrei um underground muito organizado, cara. Principalmente pelos punks, cara, né? Eles têm esse lance de... sei lá, de ir em uma administração e pegar um prédio ali e transformar aquele prédio como uma coisa cultural. Pô, que doido, né? Isso é legal, cara. Eu já toquei já em vários squat punks e, cara, não só eles têm um palco, como eles têm uma aparelhagem sensacional, dormitórios e rango. Então eles Foda, fazem hein? tudo isso daí. Então o que acontece? Talvez eu acho que eles concebem, eles fazem um planejamento, eles fazem, como que se chama? Aqui no Brasil chama edital, né? Vamos supor, eles fazem um edital lá e talvez vá em alguma administração cultural da cidade deles e eles obtêm esse direito de Entendi. Eles criam um utilizar- projeto cultural criam um e levam projeto. até lá. É. né? Então, é uma forma deles utilizarem aquele prédio que não tem uso para uma coisa Entendi. útil, Interessante, entendeu? interessante. Então, o que acontece é isso. E tem mais, né? O próprio governo, ele vê esse lado cultural da parada e investe, né? Eu já fui em squat punk, cara, que a bateria era uma Pearl, cara. Caralho, Pô, velho. velho, sabe? Aqui é só quando você bate e fica... Pearl. Piada de tiozão do caralho. Então, cara. Então tem esse lado que
é forte, é organizado, é unido, entendeu? Mas eles também têm o governo tem essa abordagem, né, de priorizar esse lado assim, tal, né? É uma coisa que a gente não vê aqui, né? A gente muda governos e quem sofre é a cultura, quem sofre é apresentações, né? Mas você sabe me dizer assim, se realmente era dessa maneira, por exemplo, ele pegou o projeto, aí ele leva lá na administração da cidade, aí a administração avalia aquilo ali e se for conveniente, ela faz. Porque aqui a gente tem que concorrer ao Sim. edital, por exemplo, fica a galera aguardando o FAQ, aguardando algum edital do Paulo Gustavo, para poder ir lá e jogar um projeto E fazer e a coisa concorrer. acontecer. Assim, vai ver Exatamente. se vai rolar ainda. Ó, eu não sei como que são as tratativas, mas pelo que eu vi lá, eu vi um underground organizado, sabe? Pessoas conscientes do que estão fazendo, entendeu? Festivais muito bem feitos. E também teve festivais, por exemplo, que a pessoa ia pela paixão em si. Eu lembro de um festival muito interessante, foi na Lituânia, cara. E era um festival no meio do mato, velho. No meio do mato, o cara fez ali 2 palquinhos, né? E não tinha banheiro, você tinha que fazer os lances no rio. Caralho. Sério. Mas depois, no final, a gente conheceu o responsável e ele fala assim, cara, eu faço isso daqui porque os jovens da cidade não têm, assim, uma função, uma ação. Então, tava ficando uma coisa meio tediosa ali. Então, ele dava empregos para essas pessoas para trabalhar ali. E o mais interessante é que o dinheiro que ele ganhava o ano todo ia justamente para isso, cara. Para fazer essa parada. Então, tem várias mentalidades ali. Eu acho que o mais importante é que a pessoa... O fazer da pessoa, a atitude da pessoa de fazer lá, acontecer, entendeu? Aqui nós temos essa vontade de fazer, só que é tantos obstáculos que a gente encontra que chega uma hora que parece que a gente quer, a galera vai ficando pelo meio do caminho, né? Acaba que não... E é tão triste isso daí, por quê? Porque nós, como artistas, no mundo, nós somos muito respeitados, entendeu? Sim, sim. Principalmente o Brasil, né? Principalmente o Brasil, velho. Principalmente o Brasil. Quando fala que nós somos uma banda do Brasil, o pessoal abre um sorriso e brilha o olho, cara. Foda, então... Cara, assim, já que você falou aí do Torture Squad, nessas turnês e tudo aí, na Kills Tour 2007, Hellbound 2008, 2009, vocês tocaram em muitos países, velho, da Europa, né? Eu peguei uma lista, assim, uma lista bem extensa. Foi mesmo. E como que foi, assim, a reação do público ao te ver cantar no palco ali, cara, ao vivo? Olha... um negócio assim, eu guardo muitas histórias comigo, cara, umas histórias legais assim, bem interessantes sobre isso, viu? É um misto de surpresa. Primeiro, para começar lá, né, a minha própria pessoa em si, o pessoal já olha assim meio, né, não é estranhando, mas é algo diferente. Por quê? Porque a minha mistura, eu sou indígena, né, cara? A minha ascendência é indígena, mas minha ascendência também é negra. Então tem esse lance. E lá não tem, né? Saquei. Lá a pessoa é da cor dessa xícara aqui, cara, com o zóio bola de gude, entendeu? Então quando vê uma pessoa diferentaço, alienígena, né, cara? Então já começa por aí. Aí sobe um maluco no palco, começa a urrar que nem um demo, aí então os caras falam... Ah! Então os caras ficam assim, né, cara? Mas não só em si, na voz, a própria parte instrumental da banda, ou seja, é um conjunto, né? Da voz com a parte instrumental... criou essa alquimia tão forte, cara, que quando a gente chegava nos shows lá fora, o pessoal ficava louco, cara. Foda, e uma forma de agradecimento é que quando acabava o show do Torture, eles colocavam Sepultura. Caraca. Porra, que doido. Cara, então é uma forma de dizer assim, pô, cara, nós adoramos vocês e é isso. Um fato muito interessante ocorreu na capital da Macedônia, cara. Eu não vou lembrar o nome da capital, acho que deve ser Skopje. E a gente tava 2 horas atrasados, cara, pra começar o show, entendeu? Nós tava na van correndo que nem louco lá. Era uma turnê nossa junto com o Silice, né? Nós entramos na turnê junto com os caras da Holanda e tal, né? Eu só sei que quando nós chegamos no local, a galera não arredou o pé. Tava lá uma multidão lá, uma galera querendo ver a banda. O cara que abriu a porta pra mim do carro tava com a camisa do Sepultura, do Benefit the Remains. E o cara tava feliz da vida e tal, né? Aí tocou o Silice e tal, aquela coisa toda e tal. E quando chegou a nossa vez, cara... Nossa, mano, foi um negócio doido, cara. A galera pulava que nem pipoca, mano. Feliz da vida e tal.
E o ápice desse show, dentre muitos shows, o ápice desse show foi quando a gente começou a gente colocou a instrumental da Hellbound, que é aquela cítara, né? Que é o mais Fudido, curto. né? Eu acho que é da Hellbound. A galera Difícil começou a pra cantar caralho. junto a parte instrumental. E aquilo foi uma Solfejando. surpresa. Eu tô arrepiando aqui. imagina. Ou, sabe, junto, Aham, cantando com a solfejando banda. junto, né? Aí a gente fala assim, pô, mano, na boa, vamos falar sério aqui entre nós? A gente não tem nenhum disco do Torto lançado. Como é que essa galera sabia da música e cantou o começo da música, né? A gente ficou Caramba. impressionado com isso. Aí acabou o show, a galera quis tirar foto com a gente e tal, né? E a gente falou isso com um produtor do evento, né? Aí ele falou assim, cara, sabe o que é? Vou falar pra vocês. Aqui, os CDs que chegam na Macedônia são muito caros, são importados, cara. Então, vamos supor, um CD que pra gente custaria R$10 ou R$20, lá é 60, 70, 100, né? Aí o que acontece? Os caras baixavam. Os caras baixaram a música do Torture, gravavam em fitinha e ia distribuindo pra galera. E a galera ficava fascinada com aquilo. E foi no show e curtiu, cara. Os caras- Então, ó, por um lado, a internet é muito bom por causa disso, cara. A pessoa não tem dinheiro, mas baixou a música em si lá e ficou escutando, cara. Engraçado E que chegou no show. eu converso muito com um brother meu que ele não é do rock and roll, não é do metal, Sim. ele canta rap. Meu amigo de trabalho, mandar um abraço aí pro Marcão. Ah, Legal. Dicção, mandar uma Marcos pro braço. Eu comecei escutando hip hop e eu respeito muito, cara. E a gente conversa muito sobre essa questão aí da internet. E ele fala que pro estilo dele, a falsificação, né, a pirataria ajudou Ajuda. pra um caralho. Porque É. você ia numa feira, você não via lá tocando um Sepultura num CD pirata. Mas você ouvia os grandes raps Nossa. aí do Brasil. E ele fala que ajudou muito. E na internet, cara, quando eu era ali que eu tava começando mesmo aí mais pro metal, eu não tinha grana também, menor de idade, tu não trabalhava Acho que nem nada. ninguém tinha né? Eu realmente ouvia no MySpace, né? No MySpace, Ouvia muito tinto MySpace. MySpace, é verdade. E era bom pra caralho MySpace. É verdade, velho. é MySpace verdade. era foda, Outra ouvi coisa- muita música ali. Outra coisa interessante também, o lance do hip hop, cara, esse lance do vinil, quando veio o CD, né, e depois o MP3, todo mundo pensou que o vinil ia acabar, né? Cara, graças aos DJs, eu vi isso num documentário muito legal, cara, graças aos DJs, cara, que o vinil começou, continuou, né, vivo, né? Uhum. E hoje mudou a fórmula agora, Hoje né? Ninguém mudou, quer saber de CD agora, é vinilzão, É vinil né? de novo, Tanto é que Hoje é uma experiência, né? Você pegar o vinil, ter aquele tempo ali de escutar. Né? Que é a verdade, né, cara? A gente, quando ia comprar vinil, era um ritual, né, cara? Você poupava aquela graninha lá, depois Sim. você ia até o local, pagava ali, voltava pra casa, escutava a bolacha do começo ao fim. Não é uma musiquinha só, né? Como tem nos Spotify. Não, você escutava o disco inteiro pra você entender a ideia da banda, cara. E você vê, tipo assim, hoje em dia a galera investindo também em fazer a bolacha bem bonita, né? Tipo, investir na... Porque antes não tinha muito isso, era mais, né? De repente, um fora da curva, uma cor diferente. Mas hoje não, tem tipo Galera desenho, tem investe vários... nessa parada na estética ali do da estética do Exatamente. material material chão físico também, ali, né? No máximo a gente tinha um picture, né? E Aham. só. Mas não, hoje tem de... O Picture era aquele que você abre aqui o duplão e ficava... Não, picture é o... Ah, tá, impresso, é impresso. No LP. É. Massa, massa. E você falou do Torture aí, eu queria saber como é que, na sua cabeça, do começo, né? Que você começou lá no Torture, e até chegar nesses países que você tocou, como é que foi isso na tua cabeça? Chegar lá, essa realização, chegar nesse ponto, assim, como foi isso aí pra vocês, assim? Foi algo natural mesmo, cara. E foi sempre assim, aquela coisa da descoberta em si, né? De vir algo novo, né? De como o novo se apresenta e como que eu vou encarar esse novo, cara. Mas, olha só, eu tava com meus amigos de infância da banda. Tava fazendo a coisa que eu gosto, que é cantar. Tava divulgando uma música que ajudei a criar, entendeu? Nós lá. Então, a vontade que a gente tinha era muito grande. Até hoje a gente tem essa vontade, né? A gente não perde isso daí, de mostrar a música criada pela gente, né? E principalmente para pessoas totalmente que não falam a nossa língua, entendeu? Então foi uma experiência fantástica, cara. Foi um crescendo assim na nossa vida para chegar assim no ápice do Wacken Open Air, né? Que foi ali algo surreal. Eu tenho algumas coisas assim que eu considero ápices na minha carreira. Além do Wacken, a turnê que eu fiz com Exodus e com Overkill em 2009, cara, né? Que culminou o último show
com o Soulfly fechando. E que finalmente eu conheci meu Conheci pai, cara. Que era Max Cavaleira, né, cara? Pô, E pai de muitos, né? nossa, pai de muitos, cara. Então isso foi uma coisa natural, cara. Natural que Gradualmente. foi se apresentando. Exatamente, foi se apresentando e a gente foi ali. Massa, Amadurecendo conforme foi. né? Sim, Realmente conforme for. bacana demais. É legal que a estrada te ensina muito, cara. Aham. Cara, logo depois ali da sua saída do Torture, você continuou muito ativo ainda na cena do metal, né? Sim. Você cantou aí no Voodoo Priest. Do Priest, eu criei o do Priest. Um projeto que eu queria saber mais, o Victorize. Victorizer. Certo. É o Tribal Screen, né? Que eu acompanhei ali, eu achei Sim. que foi mais rápido. E agora o Native Blood. Então eu queria saber aí como que se deu essa caminhada até hoje. Você Tá. chegar no Native. O lance da minha saída do Torture foi mais pelo fato da direção musical, né? Eu queria uma coisa mais direta, né? E o pessoal tava fazendo uma coisa mais quebrada, tal. Nada contra, muito pelo contrário, eu adoro. Acho sensacional. Só que pra mim, em cima do palco, não tava funcionando. Saquei. Entendeu? Então, beleza. Aí eu saí e culminou justamente com o lance também do... Eu gosto de utilizar essa palavra, ancestralizou, né? A minha mãe foi para um outro plano, entendeu? E aquilo me marcou muito. Porque quando eu era moleque, a gente não podia sair da mesa sem o pai e a mãe contar uma história. A minha vida foi sempre assim. Então, quer dizer, ela estava sempre presente na minha vida ali. Mesmo indo para turnês e tudo mais, entendeu? A minha mãe sempre estava presente, contando história, aquela coisa toda, tal, né? Aí, a partir disso daí, eu criei o Voodoo Priest. Sim. E o Voodoo Priest tem uma história muito interessante, porque foi na época que eu estava no Torture, cara. Eu fui fazer um show, acho que era em Dortmund, na Alemanha, e tinha umas luzes bem na minha cara, cara. Bem assim, sabe? Uns holofotes assim e tal, né? E eu lembro que eu utilizei justamente esses holofotes aí pra eu virar o olho, né? Eu costumava virar o olho nos shows. Tem altas fotos aí no né? Então. com o olho virado. E aí o que acontecia? Acontecia que batia aquela luz e o olho ficava brilhando, né? Dava uma ênfase muito, muito legal, né? Tanto da luz branca como da luz vermelha, né? Então dava uma ênfase. E eu lembro que tinha um alemão na minha frente, assim, um alemão, parecia um poste, cara, grande pra caramba. Ele já tava louco pelo som. Já tava Aí, em determinadas partes que eu gosto de utilizar, eu virava o olho. E ele ficava doido, cara. Ficava doido e tal. Aí ele saiu, voltou com a camisa do Torture, e quando eu cantava assim e apontava pra ele, ele exibia a camiseta, né? Desse jeito, né, tal, né? Aí depois acabou o show, tal, a gente tava no camarim, e ele aparece. E ele fala assim pra mim, né? Cara, em cima do palco, cara, é muito louco, cara, você virando o olho, velho, você parecia um sacerdote voodoo. Eu falei... Pô, cara, gostei desse nome aí. Né? Voodoo Priest, né? Ele falou em inglês, né? Uhum. Voodoo, looks like a Voodoo Priest. Falei, pô, cara, valeu, tal. E aquilo fiquei pra mim, né? Aí, com a minha saída do Torture, aí nem precisei fazer listinha de letra, de título de banda, pronto, já tava né? pronto, Voodoo Priest. E aí aí eu chamei, aí eu fui chamando o Coveiro, o Renato De Lucas, o Bruno Pompeu e o Edu na batera, né? E aí a gente formou essa banda. No caso da minha saída do Voodoo Priest foi questões administrativas, cara. Foi isso daí. Mas o talento deles também, de emular ali o som, fez, de certa forma, personalizou a sonoridade do Voodoo Priest, que é diferente, né? Diferente do que eu fazia no Torture, né? E me deu a oportunidade de gravar um disco que eu sou muito, assim, orgulhoso dele, que é o Mandu, cara. O Mandu tem uma história, assim, belíssima, que eu trouxe à luz aí para o pessoal pesquisar, porque não tem nos livros de história, né? Heróis indígenas aqui do Brasil, antes do Brasil. Não existe, cara, não existe. A história só é contada pelos vencedores, né? Que na verdade não são os vencedores, na verdade são assassinos, né? Que matou e dizimou etnias inteiras, culturas inteiras. Olha só, cara, é um etnocídio, né? E daí nesse inteirinho, aí depois que eu saí do Voodoo Priest, apareceu o Rafael Piu Piu, cara, com a ideia de fazer esse lance de cantar músicas do Torture Squad, entendeu? Ele é fã, aquela coisa toda, ele explicou direitinho, tá, aquela coisa e tal. E aí a gente foi, vamos fazer, tal, que nome vai dar? Aí ele falou, pô, Vitor Rodrigues Ataque é um nome legal. E aí foi, cara. E aí foi indo, tal, beleza, vamos fazer, nós fizemos aqui, aquela coisa toda. E hoje é minha quinta vez aqui, que eu fico muito orgulhoso com isso. E também nisso surgiu o lance do Tribal Screen, né? O Maurício
Ele queria, na verdade, ele queria fazer um disco solo. E aí ele falou pra mim assim, ele mandou uma mensagem, falou assim, cara, tô pensando em fazer um disco solo, chamar uns camaradas aí. Você toparia cantar 2 músicas aqui minha? Eu falei, pô, demorou, cara, manda aí. Aí ele mandou 2 músicas, cara. Eu falei, cara, isso aqui tá fabuloso, cara. Aí eu mandei uma mensagem, mano, se as outras músicas estiverem nesse mesmo estilo, eu canto todas. Aí ele falou, então vamos formar uma banda. E aí foi, né? O lance do Tribal Scream e tal, né? Mas aí, infelizmente, também não deu certo, aquela coisa toda e tal, né? E daí eu formei o Native Blood definitivo. Depois dessa banda, eu não quero mais fazer outra. Essa com as pessoas que eu tenho aí, eu estou realizado. Massa. Né? Que é o Ricardo na guitarra, o Matheus na bateria e a Nath no baixo, nova integrante aí e tal, né? E nisso tem o lance do Victorizer. O lance do Victorizer que você gostaria de saber, a gente ainda está embrionário. Mas o que eu posso adiantar para você que seria uma espécie de banda voltada mais pro lado heavy metal da coisa. Eu sou um fã de heavy metal, cara. Sempre fui e sempre serei. E um dos discos que eu gosto, que é muito emblemático para mim, é o Tunes of War do Grave Digger, cara. Eu sou fã do Running Wild, eu sou fã do Gamma Ray. Heavy metal bem visceralzão, né, velho? O Tunes of War, e até os anteriores, o The Reaper, o Shadowmaker, entendeu? Todos os discos do Grave Digger é bem visceral, cara. Então eu quero ir nessa linha aí. Udo. Nossa, cara. Udo solo, Accept. Eu quero fazer o Victorize nesse estilo. Tanto é que se vocês verem o logo, é um logo bem metal, cara. É tipo aquelas figurinhas daqueles álbuns Rock Stamp, entendeu? Eu falei, então desse tipo. Então, a gente tá pretendendo ainda, quem sabe, lançar 2 sons esse ano ainda, entendeu? E é isso, vamos que vamos, cara. Parar nunca, cara. Massa. E assim, qual a importância da causa indígena, assim, na tua carreira, mano? Cara, a causa indígena tava dentro de mim e eu não me ligava, cara. Saca? Acho que foi justamente como eu falei pra vocês, quando a minha mãe ancestralizou, quando ela foi lá pro outro plano, é que eu me dei conta de quanta riqueza eu tinha dentro de mim, de história, e quanto aquilo poderia, de certa forma, ser divulgada, entendeu? Como eu falei pra vocês, eu tenho essa ascendência indígena, fiz uma pesquisa e minha mãe é baiana, de Vitória da Conquista, né, cara? E eu descobri lá que tinha histórias fantásticas. As histórias que ela contava na mesa, eu pude ver, cara, que eram de verdade, cara. Eu pesquisei e eram de verdade. Aí, a partir daí, cara, eu juntei e falei, eu tô sentindo dentro de mim que esse é o momento de eu vestir, eu ser uma espécie de porta-voz da causa indígena, cara. É a partir daquele momento, com o lançamento do Mandu, que eu me dei conta. Tanto é que o Tribal, o disco do Tribal é assim, é metade feita pelo Vini, o baixista, e a outra metade é feita por mim, né? E 2 músicas lá também falam sobre a parte indígena, Nossa. sobre a causa indígena, entendeu? E quando surgiu o lance de fazer o Native Blood, como o próprio nome já está dizendo, é justamente nesse sentido, de sabe, perpetuar e fomentar mais esse lance da causa indígena entre nós, entendeu? Que é muito forte, cara. Faz parte da nossa vivência, cara. Todos nós viemos, né, dessa origem indígena, dessa origem afro-indígena também, entendeu? E quando eu fiz o Mandu, cara, eu descobri muitas histórias, velho. Muitas histórias que, repito, não foram contadas e nem estão nos livros de história, cara, que devem ser divulgadas, devem ser vista pelas pessoas e ver como a nossa cultura indígena é tão rica, cara. Rica em muitos aspectos, né? Aqui em Brasília tem o Zândio, né? O Zândio, que é um grande amigo meu, que eu gosto do Arandu Aracoá. Aliás, um abraço para você, Zândio. Tem o pessoal do Miastênia, que também faz uma abordagem também com lance Faz assim, geral narrativo, né? Sobre a entrevista pra gente falou muito sobre isso aí, né? E também o momento, cara, parece que o momento é propício, cara, há um sentimento, né? Há um sentimento de empoderamento, cara. Então, é isso, cara, é muito importante pra mim e eu vou continuar com a causa indígena, cara. E querendo ou não, rapidão, Vamos lá. e querendo ou não, é a continuidade do que a tua mãe te passou, né? Você, Sem dúvida, né? cara. Sem Continua dúvida, a voz sabe? dela ativa aí. O meu pai também me contava altas histórias dele com os indígenas lá da região que ele
que ele ficava ali, cara. Então, quer dizer, tudo na minha vida tá permeando pro lado indígena. Só eu que não tava vendo, cara. Só isso. Mas é isso daí. E se você ainda não viu aí o podcast com a Silene Ribeiro e a Suzane Eckert, vou deixar o link aqui pra vocês acompanhar. Agora que eu aprendi a falar o nome da banda, né? Native Blood. Native Blood. Cara, e ainda dentro aí, falando desse assunto, eu queria saber sobre o segundo International Green Certificate. Quase. Agora você gastou, viu? É que você recebeu pela preservação da natureza e da valorização da cultura indígena, cara. Conta pra gente aí, que premiação é essa? O que é esse prêmio? Então, olha só, eu até então eu nem sabia que tinha uma premiação pra isso daí, cara. Sabe? Quem me fez essa premiação foi o Mancuso de Belém do Pará, que ele é um professor. E ele falou assim: Vitor, você não sabe a importância que você tem, você divulgando a causa indígena. Porra, que foda, hein? Sabe? Isso é muito relevante. E eu vou trazer para você o certificado, vou fazer ali o certificado, fazer o... Ele falou uma palavra, não me lembro agora, para que você possa obter o certificado, porque isso é muito relevante. Falei, pô, obrigado, Mancuso. Naquele momento, eu fiquei extremamente honrado, mas eu não sabia o que seria. Entendeu? E aí foi num show em Belém do Pará que ele veio e me trouxe, cara. Eu tenho até hoje lá a placa, né? Linda, do certificado. Eu falei, cara, olha só. E aquilo meio que faz você meio ficar pensando assim, poxa, mano, que coisa legal, né, cara? Da parte dele, entendeu? Então foi isso, cara. Com o lance do Mandu, do EP e todo esse lance da causa indígena que eu tô levando e tal, eu fui agraciado com esse prêmio maravilhoso, cara. Olha só. Porra, massa. E interessante, cara, que hoje muitas bandas mesmo tenham olhado para essa questão, Sim, né, Ju? Muito. Não só da questão indígena em geral, mas da questão racial por um completo. É necessário, E isso cara. ainda era um tabu, assim, principalmente entre os headbangers, né? Que tem aquela visão muito centrada ali e tudo. E hoje foi quebrada essa questão. A gente mesmo aqui em Brasília, pô, aqui a tribo é diversificada pra um caralho mesmo, sabe? Olha, Pra um tá vendo? caralho. E me diz, isso é comum em todos os estados brasileiros? Tá surgindo mesmo isso? Ou ainda tem estado que precisa melhorar um pouco mais essa questão? Olha, eu ainda não fiz essa abordagem em si, entendeu? Por quê? Porque eu ainda não tive a oportunidade de levar o Native Blood para todas as partes do Brasil. E eu quero muito, cara. Aliás, atenção, promotores de shows, eu quero tocar aí, velho. Chama nós aí, entendeu? Para justamente eu ter essa possibilidade de observar em loco como que funciona, né? Porque eu sei que no Nordeste é muito forte a causa indígena, né? No Norte também. Porém, ao mesmo tempo que é muito forte a causa indígena, nós temos também a ação dos ruralistas, dos grileiros, entendeu? Que é muito forte também. É o pessoal da grana. Tá? Então, eu preciso estar lá para saber como é que é, ao vivo mesmo, encontrar as pessoas, conversar com as pessoas, né? Para saber a dimensão disso daí. Né? E é lance, voltando ao lance lá, o radicalismo nunca foi legal, cara. Nunca foi legal. Por que eu tô falando isso? Porque eu lembro que quando o Sepultura lançou o Chaos AD, cara, e quando eles colocaram assim que iria ter a participação do Gelo Biafra, do Dead Kennedys, eu torci o nariz, cara. Eu falei, pô, os caras é trash, vai colocar punk na área, mano. Que negócio é esse? Olha só a falta de informação, porque o trash é justamente o heavy metal com punk, né? Mas eu... Aí pra piorar veio E foi um dos discos que eu mais ouvi, foi o Chaos AD, foi. Aí depois veio o Roots, né? Que aí, pra mim, eu virei as costas pro Sepultura, né, cara? Por quê? Porque eu virei. Participação do Charlie Brown, aquela coisa toda e tal, né? Pra você ver que radicalismo não serve pra nada, cara. Verdade. Você só fica, assim, mais burro ainda, entendeu? Só mais pra frente, depois de uma vivência, é que eu fui perceber a importância do que Sepultura fez, cara. Do lance do Roots, entendeu? E do lance do porquê do Jello Biafra ser convidado deles no Chaos AD, cara. Mas acho que um lado foi bom, porque eu aprendi, né, esse respeito com essa
como pode dizer, essa entidade que é o Sepultura, né? Então, a partir do Roots, olha só que coisa, né? Quando eu saí do Thornton e montei o Voodoo Priest com o intuito da causa indígena, aí que eu dei a importância maior pro Roots. Olha ssó, cara, como são as coisas, né? Interessante, né? É. E o Roots é assim, é aquele disco que Roots é maravilhoso. 50% ama, 50% É, tipo isso. odeia, né? Odeio, né? Com aqueles ali no meio. Eu vou praticamente, ficar sem eu falar adoro, nada, cara. Não vou falar nada. O Albert falou uma coisa interessante aí, que aqui em Brasília realmente é muito, né? As tribos são tudo muito, né? E hoje em dia, eu acho que com a internet, com toda essa parada assim, tem muita gente, essa galerinha nova aí, eles não escutam só metal. É muito. O cara escuta aqui, né, e tal, e escuta trap, escuta. E Só hoje em tem dia, algo, essa sempre tem algo plataforma que aí, escuta, né? É o lance daquilo que a gente acabou de falar, do lance do vinil, né? Que o lance do vinil, você tinha um ritual, né? Você tinha um ritual ali, você ia tal, aí você colocava a bolacha, escutava, entendia a ideia do cara. Hoje não, hoje você vai em qualquer plataforma musical, você pega uma musiquinha ali, que legal, gostei, pum, aí só pega aquilo e coloca. Você Entendeu? escuta alguma coisa fora do metal? Eu escuto bastante coisa, cara. Eu escuto bastante coisa, ó, pra você ver. E eu não tenho vergonha nenhuma de falar, cara. Eu escuto pop dos anos 80, É foda. O que A gente me influencia Música de bastante, cara. Pop dos anos 80, é claro, né? Jazz, blues, música erudita, né? Que mais? É basicamente isso. MPB, cara. Eu gosto de MPB, gosto de rock nacional, sabe? Que aqui é muito forte em Brasília, né? É, muito. Né? Eu não gosto, pra falar real, eu escuto rap, hip hop, eu gosto muito de Eric B. Hacking, gosto muito da forma como o Hack canta, o flow dele é muito bom, cara. É um dos caras que eu também tenho uma influência, sabe? E agora eu não gosto de música que é feita assim pra vender mesmo, assim, sem alma. Comercial zona. Comercial zona, que é só uma batida ali e não sai daquilo. E olha só, a partir do momento que eu criei o Voodoo Priest, eu mudei um pouco a minha forma de compor. Uhum. Antigamente eu compunha sobre tragédia, morte, doença, profecias apocalípticas. E a partir do momento que eu formei o Voodoo Priest, eu já quis mudar essa chave. Falar mais de coisas mais de energia. Uhum. Porque era o momento que eu estava passando, entendeu? De energia. E até hoje eu estou vivenciando isso e eu procuro o máximo possível aumentar a minha energia, cara. Então você não vai ver mais coisas eu falando sobre desgraça. É mais pro lance espiritual. Entendeu? Então por que eu estou falando isso? Porque hoje, infelizmente, o funk que eu conheço, o funk que eu vivenciei é aquele funk dos anos 70, cara. Uhum. Entendeu? O pessoal dançava e que tinha coisas de amor pra falar, coisas de paz, coisas de revolucionárias. Hoje não, cara. Hoje nós temos um discurso ali que é horrível, principalmente pras crianças, cara. Sabe? Músicas de baixo calão, de uma vibração totalmente assim baixa, cara. Isso é muito ruim pro ser humano, porque a gente tem essa aura, certo? E a gente tem que nos nutrir com coisas que elevam o espírito da gente, cara. E a gente vai começar a escutar esses sons assim, cara, essas batidas. Sabe que vai ter uma galera que vai vir falar asneira aí, né? De tipo assim, mas o rock and roll também sempre teve o sexo explícito e tal, essa questão. Uhum. Mas eu fui prova viva disso, que em muitos eventos eu não pude entrar, porque eu era menor. Eu tinha 14. E eu já vi eventos aqui de graça, feito pela prefeitura, em que a putaria tá comendo solta justamente para as crianças, né? Então rola essa diferença, essa divergência, né? Exatamente. Eu não tô assim, tipo, falando, não é querendo falar mal do funk em si, não é isso, cara. Uhum. Porque tem histórias, por exemplo, de pessoas que saíram da extrema pobreza e em vez de uma pessoa se tornar um bandido ou ser morto pela polícia, não, ele simplesmente falou, não, cara, eu preciso fazer alguma coisa. E a única coisa que estava do lado dele era o quê? Era um funk. Então vou cantar isso daqui e tal. E hoje o cara tá milionário, o cara tirou a família da pobreza e tá fazendo outra coisa, cara. Então, cada história, cada pessoa tem uma história, tem uma verdade, né? A comunidade também ali, né? Exatamente. Eu só no culto é justamente esses funk que tem justamente esse linguajar, cara. Entendi. Pra mim, acho que não... Pra mim, né? Minha opinião, né? Não, a gente conversou aqui, né, nos índices. Galera, acompanha os índices, os vídeos estão no canal Mercearia. Acompanhe na rádio aí, os índices são os brothers nossos, nossos professores do underground aqui, né? O Felipe CDC deve ter uns 300 anos aí. Ninguém sabe, na verdade, Felipe. quantos anos ele tem, né? A Silene tenta descobrir aí, ó. 100? Matusalém, né?
Então, a gente ficou conversando aqui sobre essa questão da música. E a música, né, que nem eu falei lá, o Felipe também, a música cura, a música transforma, né? Exato. E existe mesmo essa questão da energia que você falou, porque se o cara... Acho que o Terry Penquila esses dias falou, eu vi ele falando, pô, se eu tô na mal, se eu tô na bad, pra baixo mesmo, por que eu vou ouvir uma música que vai me arrastar mais fundo ainda, né? Realmente, muito interessante essa observação. Exatamente. E sem contar que, assim, tem um lance todo de instrumento mesmo, né? Voltado para instrumento. A galera... É muito difícil hoje você ver uma criança... Mano, quando você vê, é uma raridade a criança ir procurar um instrumento para aprender. Hoje é tudo técnico, tudo eletrônico. Tudo técnico. Então acaba que a coisa fica um pouco fria também. Tem isso também. Olha só que interessante. A gente está passando por um momento que muitas lojas de instrumentos musicais estão fechando, né? Sim, verdade. Mas sabe quem está segurando? Justamente as igrejas evangélicas. Porque eles sempre têm essa coisa mais forte da música. Entendeu? É a escola, né? É a escola. Começam, muitos exatamente. artistas foram iniciados Você vê que coisa interessante, uma coisa que a gente achava assim, que a gente execrava, e falava assim, crente, tal. Não, é os caras que estão segurando aí as lojas de instrumento, cara. Entendeu? Então, olha só como as coisas mudam. A gente tem que ter uma visão mais crítica das coisas, né? E ver quem é que realmente está contribuindo ou não, né, cara? É porque são várias realidades, né? Talvez a realidade da gente não é, né, justamente a do próximo, do outro. Eu trabalhei já em loja de instrumento, exatamente, você falou e chega veio um... Então, exatamente. A maioria é tudo pessoas principal evangélicas. Evangélico. Tá aí. A questão de instrumento mesmo, a musicalização infantil no Brasil, nas escolas, ela é fraquíssima, né, cara? Fraquíssima. Para mim deveria ter nas escolas educação musical, educação sexual, educação econômica. Sim. Porque muita gente tem o dinheiro e não sabe usar o dinheiro, cara. É verdade. Exatamente. Né? Mas isso daí é um assunto para o próximo podcast, né, cara? Pois é, cara, foi um prazer mas já, caramba. Cara. Já Ah, tem mais você pergunta sabe, aí? Vira aí, ó. mais. Vira aí. Isso tem mais ali. Jogo bastante história massa. Que legal, aí, cara. Eu passei uma tarde muito legal com vocês aqui. Foi muito legal. Sem palavras, cara. Muito obrigado. Muito E obrigado. daqui a pouquinho você já vai pra... Já vou, daqui a pouco eu vou passar o som com o pessoal lá e depois eu volto pro hotel, claro. Descanso um pouquinho, aí depois aí o rock rola. Doido. Massa. Aliás, eu quero... Ah, isso aqui é gravado, né, Não, eu cara? posso fazer esse corte e soltar lá daqui a pouco. Ah, então beleza. Depois Pode a gente falar. faz aí. Ó, pessoal, tô convidando todos vocês lá no Motor Rock e companhia pra gente bater cabeça adoidado lá. Além do Vitor Rodrigues Ataque, vai ter o Winds of Creation e o Tarrasque. Vão prestigiar aí as bandas. E vamos se divertir, que é o mais importante e o principal da vida, né? Metal. Massa demais. Só bandão. É isso aí. Pô, valeu demais aí pela presença. Eu que agradeço. Obrigado pelo presente aqui, viu? Baita. Vai tomar aí o seu cafezinho lá. Acompanha aí o canal, cara. Acompanhe também os outros blocos aí. Tem o De Cara com a Capa, tem o Elas que Mandam Underground aí, voltado pra cena feminina. O Jô aí traz as capas, né? Tem que dar uma surra no Jô aí pra ele trazer mais vídeos. Já. Vamos ver. Tá Já corrido. puxa a orelha dele. Acompanhe aí os outros vídeos. A gente também no Instagram, cara, não só no YouTube. O Instagram ali é mais forte, porque é mais rápido, né? Mais fácil ali a mais comunicação, dinâmico mais dinâmico. Mas veja a gente no YouTube. Nós temos muitos materiais lá no YouTube que não estão no Instagram. E é isso aí. Se inscreva no canal, deixa o seu like aí. Acompanhe Vitor Rodrigues aí nas redes sociais, nos eventos. E Hail! Headbangers! Que é a minha marca registrada, né? Passou rápido. Quando a entrevista é boa, vez que eu